Oi, tudo bem? Antes de começarmos a falar sobre os grandes teatrólogos da Grécia Antiga, os trágicos Ésquilo, Sófocles, Eurípides, o comediante Aristófanes, eu quero fazer alguns vídeos comentando sobre o teatro grego, sobre esse momento tão importante aí na Grécia, né, em que o teatro assume na sociedade um papel importante. E aqui nós temos uma introdução neste livro, O Melhor do Teatro Grego, uma introdução que nos leva a entender em profundidade até esse teatro da Grécia. A introdução é da Adriane da Silva Duarte. Este livro, publicado pela Zahar, tem tradução e notas do Mário da Gama Cury. É uma edição que traz Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Édipo Rei de Sófocles, Medeia de Eurípides e As Nuvens de Aristófanes. É de 2013 esta edição aqui. Então, se vocês querem conhecer um pouco deste teatro, com introduções importantes sobre cada peça, sobre cada teatrólogo, essa aqui é uma obra fundamental. Então, falando sobre o teatro grego, né, o que saber para podermos apreciar este teatro, estas peças antigas? O teatro, tal como conhecemos, ele nasce em Atenas, na Grécia, na passagem do século VI para o V a.C. Então nós estamos aí nesse caminho, né, para o grande século de ouro da Grécia Antiga. No âmbito dos festivais dramáticos em honra ao deus Dioniso. Então é durante esses festivais que o teatro vai assumir esse papel importante na sociedade. Em sua origem, portanto, o espetáculo teatral, ainda que almejasse também a diversão, está inserido em um contexto simultaneamente cívico e religioso, esferas não de todo apartadas para os gregos. Então a questão religiosa estava muito unida aí à questão cívica na Grécia Antiga. E isso era importante manifestar-se através das encenações. A imitação, como nota Aristóteles na Poética, ela é inata ao ser humano. E por isso as atividades de natureza mimética, como dança, desenho, drama, já se encontravam entre os homens das cavernas, como revelam as pinturas rupestres. Então a pessoa, ela cria as pinturas, né, o homem aí primitivo, para imitar uma situação de caça, uma situação de perseguição a algum animal, e também a dança para representar pessoas dançando. Isso era aqui inato ao ser humano, né? Essa imitação da natureza, dos fenômenos, né, do que acontece aí na sociedade. E é interessante aqui na Poética, o Aristóteles vai trabalhar essa questão da mimesis, a imitação, né, e ele traz isso para a questão do teatro. O que aconteceu em Atenas no final do século VI a.C. foi, porém, diferente de tudo o que se conhecia até então. Antes, os gregos e outros povos encenavam seus mitos como forma de celebrar os deuses e manter viva a memória de feitos heróicos do passado. Recordar os grandes heróis, recordar então o que os deuses fez na vida das pessoas, do povo. O que ainda pode ser observado hoje também em muitas partes do globo é você recordar, através de uma encenação, algo do passado. Contudo, com a criação dos concursos teatrais nas festas dedicadas a Dioniso, deixa-se para trás o improviso ritual e abraça-se a profissionalização do espetáculo. Então, nesse século V, final do século VI, início do século V a.C., nós temos o teatro sendo aí elevado a essa questão da profissionalização. Então você trabalha essa questão da encenação de algo, né, aí para representar para a sociedade. Poetas passam a compor e apresentar suas peças a cada ano. Contratam-se atores para dar vida às personagens por eles criadas.
Cidadãos são designados para participar do coro, e os mais ricos dentre eles para exercer a função de produtores, vamos produzir uma peça, enquanto outros devem integrar o júri encarregado da premiação. Então nós temos toda esse paramentação aí dessa questão dos concursos teatrais. Cada um queria fazer da melhor maneira, apresentar suas peças, seus autores, né, trazer as pessoas importantes para produzir, e os espetáculos passam a atrair espectadores de todo o mundo grego, e não apenas os atenienses. Então as pessoas ficavam esperando esses festivais a Dioniso para participar dessas encenações, para assistir os espetáculos. Não bastasse o surgimento de uma prática diferenciada, a teoria teatral também aparece na Grécia, com a reflexão de Platão, em particular no Ion e na República, e de Aristóteles na Poética. Platão aqui eu tenho a República, mas não tenho o Ion. O mais importante tratado sobre a arte dramática que a antiguidade nos legou, e ainda hoje uma referência teórica importante. Quando eu fiz letras e literatura lá em Franca, em 2015, 16, 17, 2013, não lembro, por aí. Nós estudamos esse livro aqui, muito interessante, importantíssimo, né? E a gente sempre retornar na Poética de Aristóteles. É uma referência teórica importante sobre literatura, sobre poética, né? Como a literatura era vista nesse período. Continua-se a debater o significado de termos que adentraram o vocabulário crítico, como mímese, representação, catarse, purificação estética das emoções. Então aquela representação teatral ali provoca no público uma catarse, ou seja, uma purificação estética, né? Você participa daquelas tragédias, você está purificando as suas emoções. E amartia, falha trágica. Então até hoje esses termos fazem parte aí do mundo teatral. Mimese, que fala muito aqui, catarse, e a amartia, essa falha trágica. Por tudo isso, e em especial pela quantidade de sua poesia, a experiência grega foi decisiva para o desenvolvimento da arte dramática no Ocidente. Não por coincidência a palavra teatro, que pode significar uma só vez o recinto que abriga o espetáculo em si e os espectadores que a ele assistem, é de origem grega. Thea significa contemplação. E assim como o drama, cuja primeira acepção é a ação, integra hoje o vocabulário de inúmeras línguas ao redor do planeta. Teatro. Thea, você vai contemplar uma ação. Você vai assistir uma ação. Embora se possa datar com razoável certeza o início das atividades teatrais em cerca de 535 a.C., com as primeiras representações de tragédias no seio da polis ateniense, sua origem é pouco conhecida. A questão é tão controversa que um dos helenistas mais influentes do último século, o francês Jean-Pierre Vernot, aconselhava que fosse deixada de lado, né, quando surgiu o teatro. Porque mesmo considerando que fosse possível resgatar com exatidão a gênese, a criação do drama grego, a partir de rituais agrários, isso não resultaria útil para a compreensão do fenômeno histórico, que perpassa o século V a.C. Então, mesmo que você descubra, né, quando surgiu o teatro nos rituais agrários, isso não resultaria útil para compreender o que acontece no século V, o século de ouro da Atenas, né, da Grécia Antiga. Ou seja, para Vernot, o teatro praticado em Atenas reflete diretamente as condições sociais e políticas desta cidade, não devendo mais nada à sua suposta origem rural. Eu tenho um livro aqui sobre a Atenas do século V, não sei onde está agora, né, que vai trazer também essas questões, né? Por que esse século foi o século de ouro, com Solon, com Péricles e tantos momentos? Lembra aquele livro também da criação do Gore Vidal? Já tem vídeo aqui no canal, né? Esse século aqui, de ouro da Atenas, né? Ele é do Anthony
Everett, a ascensão de Atenas, esse século V e IV a.C., transformando o mundo de maneira assim revolucionária, passando pela idade de ouro política e cultural da cidade até o seu declínio. Então aqui nós temos a ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo, trabalhando esse século V, e também o quarto, né, que já é essa decadência. Mas aqui o teatro, no século V a.C., na Grécia, ele atinge esse auge, né, esse momento tão importante aí, que vai mostrar, né, toda essa maneira de ser do ateniense, né, toda essa grandeza do teatro. Ainda assim é grande a tentação para se debruçar sobre o assunto, por mais que não queiramos, né, ou não queiramos, não consigamos entender a origem do teatro mesmo, como esses ritos rurais, a gente sempre está procurando entender, né? Está sempre procurando conhecer a história de Atenas, do século V, de como esse mundo teatral aí, desde o começo, influenciou e levou a esse século V. Como as tragédias e comédias eram representadas durante os festivais em que se celebrava Dioniso, o culto a esse deus sempre esteve no centro das especulações sobre a origem do drama. Então nós sempre ligamos o teatro ao culto a Dioniso. Para os gregos, o ato de ir ao teatro tinha então uma clara conotação religiosa. Os espetáculos eram precedidos por procissões em que a estátua do deus era conduzida até o recinto das representações, onde permanecia até o final da competição. Os coros trágicos e cômicos evoluíam em volta do altar do deus do vinho e diante do seu sacerdote, a quem era reservado um assento na primeira fila da plateia. Banquetes e sacrifícios completavam a programação. Então tinha toda essa questão religiosa envolvendo a representação teatral. Aí, no caso, culto ao deus Dioniso, né? E a representação teatral faz parte desse contexto aí da programação religiosa. Não resta dúvida de que o deus era visto como patrono do teatro. Mas como era esse vínculo teria surgido? Em primeiro lugar, em seu culto, o deus era adorado sob a forma de uma máscara, que hoje, né, é o símbolo do teatro, pendurada em uma coluna recoberta por uma túnica. A máscara, vale lembrar, era o acessório mais emblemático do teatro grego. É o sinal da sua alteridade, da capacidade de abandonar-se para tornar-se outro, ainda que momentaneamente. Então você veste, né, a máscara de outra pessoa. Você é outro ali no palco, diante da assistência. Além disso, através da música, da dança e da ingestão do vinho, os rituais dionisíacos predispunham seus seguidores ao transe, de modo que transcendessem a realidade imediata e entrassem em comunhão com a divindade. Então o vinho ajudava aí nessa questão da catarse, você entrar em comunhão com o Deus do vinho. Guardadas as particularidades de cada caso, na prática teatral se observa um efeito parecido, já que o que nela se busca é uma forma de dar vida a um outro, abdicando da sua própria identidade. Você vai dar vida a uma personagem. Quem é Hamlet, por exemplo, né? Na peça ali, você, por umas horas, você é mesmo o príncipe aí da Dinamarca. Você encarna aquela pessoa ali e traz nessa realidade todo aquele contexto para as pessoas assistirem. O Deus também se revela hábil nas artes da ilusão. Nos mitos em que figura, Dionísio mostra-se capaz de modificar sua aparência, adotando os mais diversos disfarces e de alterar o mundo à sua volta. No hino homérico a Dioniso 1, primeiro hino, composição hexamétrica que celebra o Deus, narra-se como sob o aspecto de um inofensivo rapazinho. Ele é sequestrado por piratas e como os pune, assumindo a forma de um leão, transformando o barco em uma ilha e os marijos em assustados golfinhos. Já tem um vídeo aqui sobre isso. Tem vários vídeos sobre os hinos homéricos. Em As Bacantes, tragédia que Eurípides lhe dedicou a Dioniso, o disfarce aparece duplamente. Primeiro é o deus que surge em cena na pele de seu sacerdote, enganando Penteu, que pretendia banir os ritos dionisíacos de Tebas. Depois é a vez de Penteu, que, persuadido por Dioniso,
traveste-se para espionar as bacantes reunidas nas montanhas. Elas, no entanto, não se deixam iludir e, ao descobri-lo, despedaçam-no. Embora outros deuses do panteão grego também sejam capazes de se transformar, Dioniso parece afetar de forma mais intensa a percepção que o homem tem de si e da realidade que o cerca. Aristóteles, então, na Poética, vou trazer sempre esse livro aqui importante, também remonta a gênese do drama a formas poéticas associadas ao deus do vinho. O ditirambo, que era um hino coral executado no âmbito das festas em homenagem a Dioniso, estaria na origem da tragédia. Os cantos fálicos, com os quais se acompanhavam as procissões do deus, que favorece a fertilidade da terra, na origem da comédia. Por mais simplificadora que essa genealogia possa parecer, uma vez que esses dois elementos não bastam para explicar o fenômeno dramático como um todo, é significativo que, mais uma vez, Dioniso se encontre no centro da cena. Então é interessante, né? Até o próprio Aristóteles traz a importância do culto a esse deus, tanto aí para a tragédia, os ditirambo, né? Esse hino executado no âmbito das festas a Dioniso, na origem da tragédia, como na origem também da comédia, aí por meio dos cantos fálicos, né, com os quais se acompanhavam as procissões do deus. Então, falar de teatro grego é falar das festas religiosas dedicadas a Dioniso. Assim, pode ser contraditório que o deus apareça tão pouco nos enredos, quer trágicos, quer cômicos. Tão raramente a sua saga figurava no programa dos festivais dramáticos que os atenienses cunharam a expressão "nada a ver com Dioniso", com a qual marcavam o espanto, para não dizer o protesto, diante dessa ausência notável. Então, se era ali o Dioniso, né, um dos momentos importantes aí dessa festa a ele, né, para a apresentação do teatro, mas ficava estranho que ele não aparecia tanto como personagem. Ele não estava no centro das tramas. E por isso, nessa expressão, nada a ver com Dioniso. No próximo vídeo eu quero falar um pouco aí dos personagens e dos ciclos épicos do teatro grego, né? Os grandes personagens gregos e as grandes sagas, né, das famílias atenienses ou das famílias gregas apresentadas para nós no drama grego, desses grandes aí teatrólogos do século V a.C. Um abraço, até mais.